Olá, bem-vindos de volta ao podcast e obrigada por continuarem a seguir este meu projeto que eu gosto tanto e que me dá tanto prazer e por confiarem em mim, mesmo que não acreditem em nada do que eu vou dizer ou não se identifiquem. E já sabem, não aceitem nada do que eu vou dizer, mas também não rejeitem. Portanto, observem, percebam se isto faz sentido, se vos diz alguma coisa, se concordam, se não concordam. Mas pronto, mente aberta e coração aberto e depois o resto logo se vê. Hoje vamos falar, ou o que eu queria começar por falar, é sobre esta ligação que é muito falada de corpo, mente e alma. Esta coisa holística das medicinas holísticas e desta visão mais integral e holística do corpo humano. Sim, do ponto de vista mais nerdy, holos, vem do grego e significa o todo, portanto uma coisa inteira, que é exatamente o que estas disciplinas querem dizer, não é? Acho que isso já toda a gente sabe, mas em oposição ao que as medicinas tradicionais ou a medicina ocidental está mais focada, que é nas partes. Portanto, a medicina ocidental resolve um problema de uma parte, resolve uma inflamação num sítio, resolve uma dor de cabeça, resolve... Portanto, isto obviamente muito generalizado e sem querer de todo demonizar as medicinas tradicionais e a medicina ocidental, é mesmo só trazer uma nova visão ou tentar explicar uma visão que já existe da perspectiva mais oriental das disciplinas mais antigas, das medicinas que já têm muitos anos de história, mas que não têm as provas científicas que a medicina tradicional tem e que por isso acabam por ser um bocadinho desvalorizadas. A verdade é que é um bocadinho difícil provar alguma coisa, ainda que já existam imensos estudos, cada vez mais interessantes, é um facto, mas em comparação, primeiro porque também há um lobby financeiro que permite criar estudos, cada vez mais estudos, porque os estudos também têm um custo muito elevado, mas a parte desse pequeno detalhe, tem muito a ver também com o facto de, nestas práticas, ou esta visão, vê o indivíduo como um ser único, com que o resultado, as manifestações físicas, por exemplo, de doença, são o resultado de uma série de experiências que só aquela pessoa é que teve, só aquele indivíduo é que teve. E para um ser único, há um tratamento único, o que quer dizer que vai haver um resultado único e que não dá para ter uma prova estatística que me diga que X amostra teve X resultado, isto é benéfico e pode ser usado para toda a gente. Não funciona. Por isso é que é tão difícil também provar ou racionalizar esta visão mais holística. Eu não venho falar aqui de nenhuma disciplina em específico, queria só partilhar um bocadinho o que eu acredito ser, porque isto não serve só para as terapias, serve para nós enquanto pessoas podermos usar esta informação para nós, que eu acho que é super útil e por isso queria partilhar um bocadinho com vocês. Para olharmos para o ser humano como este todo, também temos que olhar para as várias camadas. O que nós vamos fazer é vamos olhar para as várias camadas e depois vamos tentar perceber também como é que elas interligam entre si e como é que todas elas produzem um resultado no nosso corpo, na nossa mente, na forma como nós vivemos a nossa vida e em tudo o que se manifesta em nós, seja do ponto de vista de alguma doença, de algum desequilíbrio ou a forma de viver ou a forma como nós vivemos a vida, porque na verdade está tudo muito ligado. O que eu vou usar para explicar não é único e não é uma verdade absoluta, mas vem de uma tradição com mais de 2500 anos, vem dos Vedas, que é uma filosofia que vem da Índia e que pensa no corpo ou no ser humano como composto por 5 camadas. E isto não é único porquê? Porque o que eu vejo nos meus estudos e nas coisas que eu leio, em tudo o que tenho aprendido, e é só um bocadinho da quantidade imensa de informação que existe sobre o ser humano, é que todas estas disciplinas acabam por ter uma base, ainda que possam chamar diferentes nomes, têm diferentes conceitos, acabam por trazer exatamente a mesma coisa. De formas diferentes, com uma abordagem diferente, mas na base
acaba por ser exatamente o mesmo. E esta é a minha, a que eu encontro, a que ressoa comigo, porque também está muito ligada ao yoga, mas a verdade é que, se formos olhar também para a medicina chinesa, se formos olhar para outras filosofias e medicinas mais antigas, nós vamos encontrar uma teoria, uma base muito, muito, muito semelhante do que é este ser humano e como é que ele se compõe. E para começar, vou-vos falar então dos koshas. As koshas são as camadas do ser humano, sendo que existem 5 camadas, eu vou só falar de 3 em princípio, que são a camada física, portanto, Manomaya Kosha, a camada energética, Pranamaya Kosha, e a camada psicoemocional, Manomaya Kosha. Eu podia dizer-vos isto sem usar, obviamente, os conceitos mais antigos, mas para mim dizem muito e a forma como eles estão explicados influencia muito a mim, ao meu trabalho e a tudo o que eu tenho vindo a estudar, portanto, por isso é que eu uso também para dar voz a estes ensinamentos. E quando falamos da primeira camada, Annamaya Kosha, a camada física, estamos a falar do corpo físico, estamos a falar das mãos, dos pés, dos órgãos, dos músculos, de tudo o que é materialmente que existe na matéria, não é? Que conseguimos sentir com os sentidos, conseguimos tocar, cheirar, tudo o que existe no mundo, portanto, no mundo material. E também estamos a falar dos elementos, estamos a falar de todos os sentidos. E esta, apesar de ser a camada mais conhecida, portanto, a camada que, por exemplo, a única camada que a medicina tradicional se foca ou se focou durante muito tempo, porque entretanto já temos aqui, já com a psicoterapia, já há alguns anos que também temos aqui a camada mental, mas a verdade é que durante muito tempo o foco foi apenas o corpo físico, e ainda hoje, ainda há pouco tempo, eu estava a ouvir uma amiga que eu sei que está há meses em stress, há meses, e que entretanto teve uma série de complicações físicas, dores, dores de barriga, muita coisa muito associada a stress, e ela foi ao médico, depois estava a partilhar connosco, e eu perguntei-lhe se o médico, se não tinham perguntado se podia ter alguma coisa a ver com a parte emocional, e ela disse-me, eles nem me perguntaram nada. E eu fico doente com isto, fico doente, porque como é que um profissional de saúde não faz uma pergunta sobre o estado emocional de uma pessoa quando ela se manifesta com tantos sintomas físicos que não têm propriamente uma explicação? É uma coisa que mexe muito comigo e sempre mexeu, e eu tenho, e isto confesso, eu sei que não é certo, porque há profissionais ótimos e péssimos em todas as áreas, mas eu às vezes tenho alguma resistência porque sinto mesmo que nós não somos vistos às vezes como seres humanos inteiros, somos vistos como um fígado, como um estômago, e isto não dá para dissociar, é impossível. O impacto que estas várias camadas, eu depois também vou explicar um bocadinho mais, têm umas nas outras, é impossível que nós sejamos vistos apenas como um corpo físico. E eu acho que qualquer pessoa que tenha um mínimo de consciência consegue perceber isto, consegue perceber que as suas emoções afetam o seu corpo físico. Eu não sinto as minhas emoções na cabeça, eu sinto as minhas emoções na barriga, no peito, num aperto no peito, numa respiração mais acelerada, numa dor de barriga que às vezes me faz ir à casa de banho. Portanto, isto é o corpo emocional, portanto, não lhe vou chamar corpo, a nossa camada emocional e mental que afetou o meu corpo físico. Portanto, é mesmo importante que eles não sejam desassociados, mas isso é o que acontece muitas vezes. Obviamente que isto é uma generalização, não acontece sempre, eu não quero mesmo, a minha ideia não é mesmo criticar, é só mesmo partilhar aqui uma forma diferente que nem sequer tem a ver com a medicina, neste caso para mim até tem muito a ver com a forma, só para nós percebermos como é que tudo é influenciado e o que é que nós, no nosso dia-a-dia, nem sequer nas terapias, conseguimos ajudar também, porque se é influenciado para o mal, também pode ser para o bom. Portanto,
Temos sempre mais ferramentas para nos autorregularmos e para vivermos com mais harmonia e com menos stress, com menos ansiedade, com menos medos. Pronto, Anamaya Kosha, a camada física, é o nosso corpo físico. Se estivermos a falar do ser humano, é o nosso corpo físico e onde tudo se manifesta fisicamente. Mas o que é que acontece? O corpo físico já é é como se nós tivéssemos uma cebola e é já a última camada da cebola. Antes de qualquer informação chegar ao nosso corpo físico, ele passou já por outras camadas e é importante nós estarmos atentos também às outras. Então, primeira camada, Anamaya Kosha, segunda camada, Pranamaya Kosha. Pranamaya Kosha é o nosso corpo energético. E o que é isto, corpo energético? Se nós formos olhar até para as definições mais científicas do que é energia, encontramos muitas vezes descrito, ou pelo menos eu encontrei muitas vezes descrito como capacidade de trabalho. Portanto, o que é que isto quer dizer? Tipo, é o que é usado para fazer alguma coisa funcionar. Seja que tipo de energia for, mas ela existe para usar para transformar alguma situação, não é? Para ela ser, para passar a ter movimento, para passar a ter calor, para passar a ter força. Portanto, a energia é sempre usada para pôr alguma coisa a trabalhar. E, por exemplo, a comida nos seres humanos, a reação química que ela tem dentro de nós faz exatamente a mesma coisa. Ela é usada para nós funcionarmos, para nós andarmos. Ela é convertida em energia também dentro de nós. Pronto. O que é que no Oriente eles já sabiam há muito, muito tempo? Que esta energia é a nossa, o chamado prana, pelo menos na filosofia mais indiana, na filosofia yogi, mas também chamado chi na China e naquelas áreas, é a nossa força vital. É o que nos permite existir, é a nossa força de vida. É a primeira coisa que nós fazemos quando vimos ao mundo, nós inspiramos prana. E é a última coisa que fazemos quando deixamos o mundo, que é expiramos. Isto é a nossa força de vida, que está, como deve dar para perceber pela inspiração e pela expiração, completamente ligada à nossa respiração. Ela é ativada, é tipo um interruptor, que exatamente acontece quando nós nascemos, não é? Carregaram no interruptor, quando inspiramos, ligaram tudo, começou tudo a funcionar e é isto que nos permite existir, pôr as nossas células a funcionar, o nosso sistema, tudo o que regula o nosso corpo e o nosso sistema, todos os nossos sistemas, reprodutor, digestivo, todos os nossos sistemas são regulados por aqui e tudo ligado, não é? Durante a nossa vida temos sempre este interruptor ligado. Quando morremos, desligamos o interruptor e lá se vai o nosso prana, a nossa força de vida. E é super importante perceber que esta respiração, este prana, é a camada do ser humano que nos permite, inclusive, regular o nosso ser. É a camada que liga o corpo físico ao terceiro corpo, ao corpo psicoemocional, ao corpo que é chamado de Manomaya Kosha. E este será um bocadinho o corpo ou a dimensão do ser humano na qual eu me vou focar sempre mais, porque está muito ligado às emoções, mas está também ligado à nossa mente, está ligado ao nosso racional. E é muito curioso porque há uma coisa que eu penso muitas vezes, que nós sempre dissemos, ou pelo menos eu sempre disse, que há uma diferença, ou quando nós tomamos uma decisão, é uma decisão que ou é emocional ou é uma decisão racional. Mas eu, quando penso nisso hoje em dia, não, deixo completamente de me fazer sentido. Porque a decisão pode ser uma decisão mental ou emocional, porque estas duas coisas não se conseguem desligar. Uma coisa produz a outra, portanto, uma emoção produz um pensamento e um pensamento produz uma emoção. O que nós queríamos dizer, se calhar, é
que as decisões são tomadas ou de uma forma mental / emocional ou de uma forma intuitiva, que aí sim está uma diferença, que não é uma forma emocional, é um sítio onde eu consigo que as minhas emoções e os meus pensamentos, portanto, onde estão os medos, onde estão os nossos bias, onde estão as informações do passado, onde está tudo que compõe as nossas personas, o que nós mostramos ao mundo, ao contrário da intuição, que é o nosso sítio mais limpo, é um sítio de presença total. É um sítio onde supostamente nós não temos influência nenhuma de pensamentos que normalmente são medos ou de emoções que são igualmente medos. Portanto, a diferença não é entre o mental e o emocional, mas é entre o mental e o emocional e a intuição. E por aqui é que eu queria vos levar então para este terceiro corpo, que é Manomaya Kosha, que é este corpo psico-emocional, que é onde reside tudo o que a nossa mente pensa, não é? Que é, infelizmente, onde nós vivemos a maioria do nosso tempo. Cada vez mais, e obviamente que isto teve uma razão, e eu acredito que faz parte da nossa evolução enquanto ser humano, que nós tivemos que passar por este processo de sermos seres mais mentais, portanto mais racionais, de pensarmos, de termos esta inteligência racional, que não é tanto uma inteligência intuitiva, mas uma inteligência mais racional, que nos permitiu evoluir, que nos permitiu encontrar curas para doenças, que nos permitiu encontrar formas de sermos mais higiênicos, que por sua vez nos permite sobreviver mais tempo. Portanto, existe uma razão pela qual nós temos esta racionalidade. Esta racionalidade é que nos permite proteger-nos, não é, dos tigres há muitos anos atrás e hoje em dia, que não nos faz saltar de uma ponte ou que, não é, que nos dá limites, que nos diz que aquele sítio não é seguro, portanto não vais para ali. É importante. O problema é que nós encontramos aqui uma forma, não sei muito bem como, de viver na nossa cabeça. Nós pensamos e estamos sempre a tentar encontrar formas de nos proteger. Nos proteger do quê? De alguma emoção que sentimos. Nós não temos propriamente problemas. Nós temos emoções que fugimos de sentir. Isto pode parecer tonto, mas nós vamos pensar um bocadinho. Porquê que eu tenho um problema no meu trabalho? Vamos pensar, eu tenho trabalho numa empresa e um chefe meu manda-me fazer um relatório, eu vou fazer um relatório e não entrego ou não estou conseguindo entregar o relatório a tempo. Muito bonito, incrível, começa a ficar cheia de stress, não é? Cheia de medo. O que é este stress? Vamos pensar, o que é este stress? É um stress mental? Isto é uma coisa que só existe na minha cabeça? Ou há, de facto, uma manifestação física? E é óbvio que eu tenho que estar muito consciente disto, muito consciente do meu corpo para perceber isto, mas às vezes não... Se for uma coisa muito forte, às vezes nem preciso estar consciente. Portanto, é estar atento ao corpo e perceber há uma manifestação física deste stress. Ok, porquê que há uma manifestação física deste stress? Porque, alguns no tempo, eu desenvolvi uma ideia de que se eu não entregasse determinada coisa, eu ia ser ou punido, ou a conexão, quando vamos falar da família, ia ser cortada, ou iria haver uma consequência que me ia fazer sentir alguma coisa. E é destas emoções que nós fugimos. O que nós fazemos é, nós fugimos de sentir ou de voltar a sentir determinadas emoções. E depois vocês podem dizer assim, isso é muito rebuscado. Agora ando aqui a fugir de emoções porque o meu chefe me diz que eu não entreguei o relatório a tempo. Mas nós vamos pensar um bocadinho, não é? Se isto... Então porquê? Vamos pensar agora. Porquê que eu sinto... Vamos investigar só este exemplo. Porquê que eu sinto medo de falhar com a entrega de um relatório? Só um bocadinho. Porquê? Posso ser despedido? Aquela pessoa pode deixar de gostar de mim? Qual é que é a razão? Ok, a razão é, posso ser despedido.
Se for esta a razão, qual é que é o medo que está na base deste medo de ser despedido? Ok, medo de não ter dinheiro, medo de não poder pagar a minha casa e medo de não ter segurança, não ter um sítio onde ficar, não ter dinheiro para comprar comida, que é uma função básica, um medo da sobrevivência. É que se nós formos descascar, obviamente que temos que ir um bocadinho ao fundo, mas nós temos que ir descascar o que é que são muitas vezes, obviamente nós não vamos fazer isto no dia-a-dia, tipo o meu chefe está a falar, mas a verdade é que existe sempre uma base. Pode ser outro, pode ser, posso sentir, por exemplo, culpa em vez de medo. Porquê? Porque aquela pessoa vai ficar desiludida comigo se eu não entregar e eu vou perder a conexão que tenho com ela. Portanto, eu vou sentir culpa e vou tentar colmatar de outra forma qualquer, vou ultrapassar os meus limites todos, vou ficar até à meia-noite a trabalhar porque senti imensa culpa, porque me comprometi com aquela pessoa e ela não vai gostar de mim. E óbvio que isto parece simplista, mas é isto que acontece no nosso corpo, no nosso inconsciente, que está programado para, de um ponto de vista muito, muito, muito básico e instintivo, quase a partir do cérebro reptiliano, a ter conexão para sobreviver, a precisar de uma casa para sobreviver, e isto são funções que estão enraizadas no nosso corpo há muitos, 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 muitos anos e fazem com que o nosso instinto primário seja sobreviver. Agora, nós vivemos numa era em que não precisamos de estar sempre a ativar o instinto de sobrevivência. E é aí que nós vivemos. O stress e o medo básico estão muito, muito, muito ligados a este instinto de, ouve-se muito de fight or flight, de luta ou fuga. Tipo, estar preparado, eu estou preparado para quando acontece alguma coisa, portanto, os meus sentidos reconhecem, a minha inteligência faz uma ligação, eu sinto uma emoção que me impele, portanto, uma ansiedade, um medo, portanto, isto é útil, não é? Sempre foi útil, uma ansiedade, um medo que me faz fugir, me faz lutar, ou por outro lado, também pode acontecer, que existe uma outra, que é o freeze state, que esse é um outro, mas também pode acontecer. Portanto, há aqui uma ligação sempre muito, muito próxima com o que eu penso, o que eu sinto e como se manifesta. Só que o ser humano também já evoluiu, e portanto a nossa sociedade tem evoluído e nós já temos hoje capacidade de ultrapassar esta barreira. Só que isto só acontece se nós dedicarmos mesmo muito tempo a isto e a esta introspeção e a esta análise e a esta observação. Porque a programação do nosso corpo não é essa. Nós ainda estamos programados para a sobrevivência. Portanto, e aqui é que se encontra, e quando é nesta camada, nesta Mano Maya Kosha, nesta camada psicoemocional, que nós fazemos as ligações, que nós recebemos as emoções, não é? É aqui que nós vemos as emoções e que acontecem, por exemplo, e esta camada é uma camada que é a primeira a ser desenvolvida antes do pensamento. Portanto, a emoção, um bebê, por exemplo, não é? Um bebê chora, faz aquelas caras que lhe fazem impressão, sente frio, sente calor. Primeiro que a cognição, primeiro que ele entender, ele ter inteligência, ele sente. E há muita informação que fica guardada no nosso corpo ainda antes de nós termos conhecimento racional. E é aqui que fica muitos dos traumas ficam guardados quando nós ainda não os entendemos. E mesmo quando nós começamos a ser crianças e já temos algum entendimento, nós nunca temos um entendimento que tem um adulto. Portanto, é aqui muitas vezes que ficam guardadas as emoções que não são sentidas, e é aqui que ficam os bloqueios imunológicos. Só para ser um bocadinho mais específica, que eu sei que isto às vezes é um bocadinho conceptual. Portanto, uma criança tem uma família e algum pai, por exemplo um dos pais morre. E uma criança com 4, 5 anos não tem capacidade para processar esta informação. Não sabe sequer o que é a tristeza que ela está a sentir. E das duas uma, ou
os pais têm uma capacidade incrível, que é dificílimo, porque provavelmente também estão a sofrer naquela altura, porque provavelmente pode ter sido era uma pessoa que eles também queriam muito bem e que amavam e que eles próprios também vão estar em luto, não têm a capacidade de dar o espaço que aquela criança precisa para ela processar totalmente aquela emoção. Porque o problema aqui não é a emoção que é sentida, é a forma como esta emoção é processada. E se voltarmos aqui ao nosso corpo energético, ao Pranamaya Kosha, e à ligação que ele tem com este corpo psicoemocional, o que acontece é que toda a energia que nós falámos antes, né? Toda esta energia que nos liga e que nos conecta e que é também a energia das emoções. As emoções são energia em movimento. Quem já fez body scans ou quem já trabalhou comigo sabe que o que nós fazemos é observar o movimento das emoções no corpo. Portanto, onde é que elas aparecem? E percebemos que elas mudam de sítio. Né? Há uma energia que muda e que nós conseguimos sentir quando observamos atentamente, nós conseguimos observar essa movimentação. Portanto, e se uma emoção é energia em movimento, e se essa energia não é totalmente processada, portanto eu sinto uma dor imensa, mas alguém me diz, não chores, vai ficar tudo bem, não é preciso chorares, é como se eu fosse conter esta emoção, esta energia fica bloqueada num sítio, não é trabalhada, fica ali contida e causa-me um bloqueio emocional, um bloqueio energético, que no futuro vai atrair sempre situações que permitam ou que ajudem a processar esta informação. O nosso corpo é de tal forma inteligente que o que ele vai tentar sempre fazer é tentar curar-se. Nós quando abrimos isto, não sei se já expliquei, mas tenho a ideia que sim, fazemos uma ferida. É verdade, podemos pôr um penso e vai ficar melhor, mas se nós não pusermos um penso, se for uma ferida superficial, o nosso corpo não vai, com a sua inteligência, sem nós termos que fazer absolutamente nada, fechar essa ferida. Ele faz isso exatamente da mesma forma quando estamos a falar das emoções e deste corpo emocional, e por isso é que é tão importante nós não tirarmos, não desconectarmos uma camada do ser da outra. Ele vai fazer exatamente o mesmo, ele vai continuar à procura de situações e de pessoas que ajudem esta ferida a ser fechada, portanto, a processar totalmente esta emoção e a permitir que ela seja libertada, que seria a forma ideal de nós vivermos a nossa vida. Sentimos uma emoção, porque isso é que é o que fica contido, não é o facto daquele evento ter acontecido, porque um evento aconteceu e o que eu fiz foi eu não me permitir sentir tudo o que tinha a sentir de acordo com aquele evento. Então fico com aquela emoção, com aquela energia contida e isso vai atrair situações, e atrair, isto não é de uma perspectiva esotérica, eu vou encontrar-me em situações, ou o meu corpo vai-me pôr em situações que me vão tentar permitir fechar este loop, esta energia contida no meu corpo e fisicamente no corpo, porque tal como eu não sinto na minha cabeça, eu observo uma situação a acontecer, eu uso os meus sentidos para captar a informação, mas o trauma acontece no corpo, a ansiedade eu sinto no corpo, o medo, a culpa, tudo isto eu sinto no corpo. Às vezes é mais fácil de perceber, outras menos. O medo e a ansiedade é muito, muito, muito fácil. O desejo eu sinto no corpo, não é? Quantas pessoas é que quando sentem amor ou um sentimento de expansão é que não põem a mão no peito e sentem uma abertura, não é? Tudo isto é sentido no corpo e é muitas vezes a partir do corpo que nós também conseguimos trabalhar todas estas emoções e todos estes bloqueios. O problema é que nós estamos a viver numa sociedade que vive na cabeça. E nós estamos a tentar encontrar soluções para ultrapassar as situações através da cabeça, em vez de usar o corpo para o fazer. E por isso é que é tão importante nós olharmos para toda a dimensão, todas as dimensões do ser humano e
trabalhá-las exatamente como elas são, como um todo, e não como, por exemplo, alguém que tem uma depressão, eu vou olhar apenas para para a causa ou para os efeitos daquela depressão. E isto já está muito falado, não é? Portanto, do ponto de vista de mental, nós já aceitamos isto muito bem. Agora, quando chega à manifestação de doenças físicas, já não vamos aí. Quando olhamos para as doenças físicas, nós olhamos apenas para os sintomas. Ok, é isto que eu tenho de sintomas, vamos resolver ou com medicamentos ou com... Mas a verdade é que há muitos sintomas, já são só manifestações físicas de algum bloqueio energético que aconteceu, ou emocional, não lhe vou chamar energético, mas algum bloqueio emocional que aconteceu quando nós estávamos ainda a desenvolver a nossa capacidade de nos regularmos, a nossa capacidade de permitirmos ter determinada emoção. E isso traz-nos então então, mas como é que eu junto, não é? Como é que eu junto isto tudo, estas dimensões todas, e como é que eu posso usar isto a meu favor? Então, se pensarmos um bocadinho no nosso, nesta dimensão Manomaya Kosha, na dimensão psicoemocional, nós sabemos que se nós tivermos um pensamento, imagina, eu sei que aposto que já vos aconteceu, a mim acontece-me há pouco tempo, a minha avó está um bocadinho doente e eu fiquei lá em casa e... sei que isto é muito mórbido o que eu vou dizer. E eu pensei, pá, e se eu for lá abaixo e ela não acordar? Não tiver a acordar? Não é? O que é que isto causa logo? Coração acelerado e uma ansiedade. Isto fui eu que causei. Não aconteceu nada, eu não vi nada, fui eu que causei. E o meu corpo não sabe distinguir entre um acontecimento real e um acontecimento que passou pela minha cabeça. Portanto, os meus pensamentos causam as minhas emoções. E o contrário também acontece. As emoções também causam pensamentos. Quando eu estou muito ansiosa fisicamente e não sei porquê, fico em loop a tentar descobrir, mas porquê que eu estou ansiosa? Porquê que isto está a acontecer? Porquê que... Não é? Há aqui uma ligação super... Eles são fluidos. Apesar de, se pensarmos do ponto de vista do desenvolvimento humano e do desenvolvimento emocional, ao longo dos anos as emoções aparecem primeiro porque não há cognição ainda, eu ainda não tenho pensamento racional, mas consigo sentir. Mas depois eles começam a ficar muito ligados. E quando temos algum tipo, e todos temos traumas, e quando falo de traumas não falo só de mortes, de perdas muito graves, falo da interação, por exemplo, com a nossa família, as perdas de conexão que acontecem a todo o momento, porque nenhum pai é perfeito e ninguém vai ser perfeito, nós também não vamos ser. A incapacidade de alguns adultos reconhecerem as emoções das crianças, de validarem, de darem o que elas precisam, porque depois todos os seres humanos são diferentes e todos vão precisar de coisas diferentes. Portanto, tudo isto cria-nos, depois, na idade adulta, formas de nos protegermos de voltarmos a esses sítios. Então, eu crio protetores de emoções. Os meus comportamentos, se eu for avaliar todos os meus padrões de comportamento, eles são padrões que fazem com que se eu viver de uma forma muito inconsciente, obviamente, com que eu tente evitar voltar a sentir determinada coisa. Seja o que for, seja o medo de falhar, seja o medo de rejeição, seja ser uma pessoa completamente focada em dinheiro e não vejo mais nada, seja o síndrome de salvar toda a gente, que tem muito a ver com esta ideia de eu querer muita validação e de querer agradar toda a gente. Isto vem de um sítio, não é? A raiva contida também, pessoas que não expressam a raiva porque têm medo que ao expressar a raiva isso vá provocar um resultado na outra pessoa. O medo de ser julgado. Portanto, tudo isto está ligado a situações base que aconteceram muito provavelmente na infância. Obviamente que não é só o caso, porque também há traumas muito, muito sérios em adulto, mas a grande maioria dos nossos padrões comportamentais são definidos na infância, e isto não é para culpar os pais, porque eu acredito mesmo que a maioria das pessoas faz o melhor que pode com o que sabe e faz parte, e nós estamos cá também para aprender, mas é importante perceber de onde é que isto vem. Pronto. E é aqui que nós ligamos toda esta informação a todas estas camadas. Portanto, o corpo físico é ativado fisicamente, não é? Muito ativado pela respiração, e é esta respiração que faz a ligação, faz a ponte. Portanto, o corpo
Manomaya Kosha, que é o corpo físico, Pranamaya Kosha, que é o corpo emocional, o corpo energético, desculpem, e depois enganei-vos. Annamaya Kosha, que é o corpo físico, Pranamaya Kosha, que é o corpo energético, e Manomaya Kosha, que é o corpo emocional. Não é que isto seja importante para vocês saberem, mas para mim é importante que esteja a dizer isto como deve ser, porque eu gosto mesmo muito da forma como está, e isto é uma forma até muito simplista, eu gosto mesmo muito da forma como esta ligação entre corpos é explicada. E sendo que a ligação é o corpo, este Pranamaya Kosha, o prana, esta respiração, esta força de vida, é aqui que nós conseguimos, é muito com ela, não só, mas é muito com ela que nós conseguimos ativar ou desativar todo o nosso sistema. Então, a respiração ajuda, é na respiração que nós ativamos todos os órgãos do nosso corpo, todos os nossos sistemas, o reprodutor, o digestivo, mesmo a capacidade de fugir ou de lutar quando há uma ameaça, e o contrário também, portanto a capacidade de relaxar quando é preciso, e é aqui que nós podemos usar também a respiração para ajudar neste processo. E ao estar atento, ao estar consciente, ao estar absolutamente presente com o meu corpo, com a minha respiração e com as minhas emoções, eu consigo entender o que se passa comigo, observar, perceber o que é que eu preciso de me libertar, o que é que eu estou a usar, que padrões é que eu estou a usar para me proteger de sentir determinadas emoções e aceitar as emoções que há em mim. Permitir que elas sejam sentidas sem criar resistência, porque são as resistências que são estes bloqueios energéticos que, a longo prazo, causam manifestações físicas de doença. Há, de facto, um fecho do fluxo energético em determinados sítios do corpo. O nosso corpo tem 72 mil nadis, são 72 mil pontos energéticos. Sempre que há um acontecimento que eu não processo totalmente, o corpo registra. E quanto mais acontecimentos forem acontecendo, e quanto mais inconsciente eu tiver, porque depois isto é um ciclo, não é? Eu vou sentindo muito, não quero sentir, portanto vou fechando, e a longo prazo já não tenho consciência nenhuma, portanto aquilo está a acontecer e eu não tenho mesmo consciência, portanto vou criando mais e mais bloqueios, até ao dia em que o corpo começa a gritar ele vai dando muitos sinais, e se nós não ouvimos à primeira, ele vai dizer à segunda, vai dizer à terceira, vai dizer à quarta, até gritar, parar, seja por uma doença mais mental, mais emocional, como uma depressão, seja por uma doença física, em que o nosso corpo começa a mostrar os resultados desse fluxo energético, e isto também é possível, eu não vos vou explicar agora porque levava muito tempo, também é possível explicar recorrendo aos nossos sistemas, ao sistema endócrino, ao sistema respiratório, ao sistema digestivo, porque os nadis, ou estes pontos energéticos, encontram-se em todos os pontos do nosso corpo. E é quando eles se bloqueiam e há uma ligação super próxima aos órgãos. Portanto, nós conseguimos inclusive mapear as emoções em determinados órgãos, porque é naqueles órgãos que elas estão, que esses centros energéticos estão, e é ali que as emoções ficam contidas. Portanto, é por aqui que é tão importante esta ligação entre todas estas camadas. Para chegar então a o que é aquele estado de presença? Porque é que o estado de presença é importante para a nossa saúde? Isto não faz sentido, eu estar presente é importante para a minha saúde. Porque é um estado em que eu não estou a resistir. É um estado em que eu aceito o que a vida me dá, eu aceito o que está a acontecer. Isto não quer dizer que seja uma passividade, que é um bocadinho diferente. Eu posso aceitar que determinada coisa está a acontecer e querer mudá-la ao mesmo tempo. É exatamente isso. E no Tantra, inclusive, nós também falamos muito sobre isso, que é nós aceitamos alguma coisa, tomamos uma ação, uma sacred action, acontece-me alguma coisa
eu aceito que ela me aconteceu, antes de mais, é a primeira coisa que eu faço, eu não tenho resistência àquilo, aquilo aconteceu-me. Agora, eu posso tomar uma ação seguinte, não é? Eu aceito, mas depois posso tomar uma ação. E por último, eu confio que o que eu fiz era o que eu podia fazer, que não há mais nada a fazer. E não resisto a ter um resultado diferente daquele que eu tenho. E isto é que é muito difícil de fazer, que é eu não ter expectativas em relação ao que me vai acontecer depois de eu ter confiado, não é? Ok, depois de eu ter tomado uma ação. Como é que eu vou confiar, não é? Portanto, aconteceu-me alguma coisa, eu aceito completamente que aquilo me aconteceu, eu tomo uma ação, seja para tomar uma atitude diferente ou ir para uma direção diferente, e eu confio que o que eu fiz era a única coisa que eu podia fazer e liberto-me do resultado. E isto é muito difícil, mas é isto que nos permite não criar resistências no nosso corpo, não criar bloqueios energéticos que se tornam depois bloqueios físicos e que se manifestam em doenças. E por isso é que esta aceitação, esta compaixão, termos compaixão por nós, que é sempre o tema que me é mais querido e que foi o tema que deu origem a este podcast, e por isso não mudou muito, continua a ser o mesmo. Por isso é que só o facto de nós termos compaixão por nós, por tudo o que nos acontece, por tudo o que nós somos, por todas as emoções que nós temos, que são o que são, eu não vou deixar de ter aquelas emoções por achar que elas não são válidas, não é? Eu ter compaixão por todas as minhas emoções é o que me permite viver de uma forma harmoniosa com o meu corpo, com as pessoas à minha volta e ter uma vida pacífica, presente, uma vida presente, sem trazer coisas do passado, sem projetar para o futuro e sem estar a pensar nas expectativas das minhas ações. Isto obviamente que é muito difícil, mas é um trabalho que se faz a longo prazo, é um trabalho que às vezes se faz sozinho, às vezes se faz com ajuda, mas que é muito, muito, muito importante para conseguirmos viver uma vida tranquila. E por hoje vamos ficar por aqui. É um tema que me apaixona muito, portanto podia ficar aqui um monte de tempo a falar, mas acho que se calhar já foi até muita informação. Se tiverem alguma pergunta, façam. Se quiserem fazer algum comentário, alguma coisa que achem que não faz sentido, digam. E voltamos a falar no próximo episódio. Obrigada e boa noite, para mim, pelo menos.